tarde, queridos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nesta quarta-feira, hoje, nós iremos trabalhar nossas páginas 191 e 192 do nosso livro, pedindo sempre a Deus que nos ilumine, esteja ao nosso lado, nos dê sabedoria, discernimento, força de vontade e que sejamos bem caprichosos nas nossas atividades. Lembrando que agora todos têm que fazer as atividades, né? E enviar todas as atividades para correção, que serão colocadas notinhas que somam com sua nota da prova para a sua média, entenderam? Então, a gente vai caprichar. E vamos acompanhar aqui a leitura, né? Que é sobre o relato de experimento. Nós vamos acompanhar a leitura aqui juntamente com a tia, para depois eu explicar qual é a atividade que vocês vão fazer. Aqui na atividade eu coloquei só a terceira questão, mas você pode estar fazendo aqui o experimento, se você gostou, né, do experimento aqui do arco-íris, como que a gente faz aqui direitinho, o que acontece, como fazer, tem tudo explicadinho que a gente vai ler agora. Você pode estar fazendo se assim queira, né? Se assim deseja. Relato de experimento. Neste capítulo, você teve contato com histórias que procuram explicar a origem de coisas, seres ou acontecimentos, muitas vezes de forma mágica. Algumas dessas histórias foram transmitidas oralmente até serem registradas em livros, por exemplo. A ciência também busca explicar a origem de coisas, de acontecimentos e de fenômenos, mas de outras formas, como com os experimentos científicos. Leia o texto a seguir que relata um experimento científico. Olha só esse experimento. Arco-íris, material: uma folha de papel em branco, um copo com água, uma lanterna. Como fazer? Coloque o papel em frente ao copo com água, coloque a lanterna ao lado do copo, acenda a lanterna. O que acontece? Aparece um arco-íris refletido no papel. Bem interessante, né? Você pode estar fazendo. Por que acontece? Porque o copo d'água faz com a luz da lanterna exatamente o que a nuvem faz com a luz do sol, ou seja, separa as cores da luz. A luz, que parece não ter cor nenhuma, na verdade é uma mistura de cores. Juntas elas dão a luz invisível ou luz branca, misturadas. Misturadas, a gente não vê cor nenhuma. Mas se você faz passar por alguma coisa que separe as cores, por exemplo, um copo d'água, você vai ver as cores separadas ou um arco-íris. Viu como é interessante? Aí aqui na página 192, que a tia colocou para você responder só até a terceira questão. Mas aí, se você desejar, não é obrigado, mas se você desejar estar fazendo experimento, estar recortando o texto lá das páginas 261, você pode ficar à vontade para fazer. Não coloquei porque aqui fala em dupla, né, na turma, e para você fazer sozinho, você pode achar um pouco mais difícil. E então eu coloquei só até a terceira questão, que também está muito bom de fazer. O texto lido está organizado em 4 partes. Em que partes aparece a lista dos objetos que serão usados no experimento? Você volta lá no texto e observa. A segunda parte do texto orienta o leitor sobre a forma de realizar o experimento. Quantas etapas é preciso realizar para chegar ao fim do experimento? Escreva um número no quadrinho ao lado. Letra B. Quais são essas etapas? Aí você vai colocar as 4 etapas que tem lá, as 3 etapas que tem lá no experimento. Volte ao texto e faça o que se pede a seguir. Pinte de vermelho a frase que indica a parte que diz o que é possível observar depois de ter realizado as etapas. Pinte de azul a frase que indica a parte que explica o resultado da experiência. Aí você vai lá, né, e vai pintar o vermelho e o azul de acordo com o que está pedindo aqui na tarefa.
Se você desejar seguir adiante, você vai recortar o texto que está na página 261 e leia-o com bastante atenção. Note que ele precisa ser concluído. Você vai completar o texto escrevendo o que aconteceu no final do experimento que vai fazer. Com um colega, né? No caso, você vai fazer sozinho ou com a ajuda de alguém da sua casa. Faça um experimento seguindo as orientações do texto. Em uma folha avulsa, faça um rascunho registrando o que aconteceu. Lembrando que essa parte aqui a tia não colocou lá, coloquei a observação até a terceira questão. Caso você deseje seguir adiante, fazer aqui tudo direitinho, você pode fazer, tira foto, envia para a tia, tá bom? Ou coloca lá na plataforma. Então, gente, a nossa atividade de hoje são essas duas páginas mesmo, só a 191 a 192, tá certo? Então, vamos fazer com capricho, lembrando que tem que enviar a tarefa para a tia, tá bom? Super beijo!